Olá, meus amigos. Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo, graças a Deus, está tudo bem. Bom domingo para todos. Que Deus abençoe a cada um nessa manhã. Meus irmãos, eu gostaria de deixar uma palavra nessa manhã que está registrado no livro de Jó, no capítulo 3. Eu vou estar lendo a partir do versículo 10, que diz assim: No 9, então sua mulher lhe disse: ainda retém a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, fala tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o temanita Bildade e Suíta a Esofar, o Naamantita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não os conheceram. Então levantaram a sua voz e choraram. Choraram, rasgaram cada um o seu manto sobre as suas cabeças e lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, porém nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Aí no 3 diz assim, depois disto abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereço o dia em que nasci, a noite em que se disse, foi concebido um homem. Então, meus irmãos, Jó foi um homem temente a Deus, sincero e reto na presença de Deus, né? Deus provou ele, então, dessa maneira, né? Porque ele era uma pessoa que ele tinha muitos bens, né? Era rico demais, Jó. Então aí Deus, né? Satanás desafiou Deus, né? Que se tirasse os bens dele, ele amaldiçoaria Deus, ele deixava de servir a Deus. Então Deus o que fez, né? Só falou para Satanás: só não toca na vida dele, mas pode, né? Tirar tudo dele, né? Pode tirar tudo. E só não toca na vida dele, porque a vida dele era de Deus, né? Então, Satanás tocou nos bens, tocou na família, tocou na saúde, que por fim tocou nos amigos, que os amigos depois abandonaram ele, a mulher abandonou. A mulher falou para ele amaldiçoar o Deus e morrer. Ele falou: fala essa assim, né? Ele disse assim, para ela, né? Ela disse: retém a tua sinceridade ainda, né? Amaldiçoa Deus e morre. Ele disse para ela assim no 10, porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não o mal. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então, mesmo tudo que ele estava passando, ele não abriu a boca para murmurar, para amaldiçoar Deus, para falar que Deus, né, estava pesando a mão nele, essas coisas todas, né? E aí depois no 11 diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó. Então os amigos dele, quando ficou sabendo que ele estava passando por aquele momento tão triste, eles foram, condoeram, né? Foram com ele visitá-lo, né?
tentaram consolar. Aí, só que aí depois, eles dizem aqui no 13, que eles assentaram-se com eles na terra 7 dias e 7 noites, porém nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Jó estava sofrendo demais, né? Porque ele já tinha perdido tudo, perdido os bens, a família, né? Tinha perdido tudo, né? Por fim, ele pegou aquela lepra, né? No corpo, que ele ficou mesmo, né, meus irmãos, na carne viva. Aí, nesse momento que ele estava sofrendo com essa lepra no corpo, todo mundo abandonou ele, os amigos dele abandonou ele, porque os amigos dele falaram que ele estava no pecado, né? Abandonou ele. E ele ficou naquela situação que ele apenas tinha, meus irmãos, um caquinho de telha para coçar as feridas, né? Então Jó sentou na cinza, né? Aí ele foi e amaldiçoou o dia em que ele nasceu, mas ele não falou nada, não amaldiçoou Deus, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, né? Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com essa palavra é que nós servimos a Deus, né? Mas muitas das vezes, qualquer coisinha, meus irmãos, nós estamos desanimados, né? Falando que Deus não está te olhando. Eu fico imaginando ele com aquela lepra no corpo, quanto sofrimento Jó não sofreu com aquela lepra, né? Mas mesmo assim, ele ficou firme com Deus. Eu falo assim, que imagina a dor que ele sentia naquelas feridas do corpo. Porque eu passei um momento esses dias, meus irmãos, que me deu herpes no meu corpo. Então, meus irmãos, mas era uma dor tão desesperada no meu corpo, que parecia que o meu corpo estava queimando, né? E a gente, assim, tipo assim, eu não falei nada, eu só chorava e clamava para Deus, né? Para Deus ter misericórdia de mim, me ajudar, né? Eu não falei nada. Mas tem pessoas, irmãos, que falam que Deus, por que Deus deu aquilo, aquela enfermidade? Por que Deus está fazendo aquilo, né? Muita gente fala isso, meus irmãos, mas a gente tem que ter fé em Deus, que muitas das vezes a gente passa por um momento difícil. Às vezes é o quê? Para consertar alguma coisa na nossa vida. Às vezes Ele está provando a nossa fé, né? Então nós temos que confiar no Senhor. Agora imagine Jó com o corpo todo cheio de lepra. Todo mundo abandonou ele, os amigos, a família morreu, a mulher abandonou, né? Então, meus irmãos, é difícil, né? Fiquei com essa enfermidade, mas graças a Deus minha família estava perto de mim, minhas filhas estavam aqui, ficou me ajudando, né? Eu fui ao médico, me levou no médico, o médico passou o remédio, daí eu usei o remédio. Então, assim, eu estava cercado de pessoas me ajudando. Agora imagina o Jó sentado lá com aquela enfermidade em cima da cinza, sofrendo, né, com aquelas dores, e não ter ninguém para ajudar ele. Só que assim, tipo assim, a enfermidade que estava em Jó era um tempo que Deus deu para ele, né? Não tinha nada que fosse curar aquilo ali, que foi um tempo que Deus deu, né? Mas é difícil, porque ali você vê os amigos, né, abandonou, falou que ele estava em pecado. Deve que sentia até nojo de Jó, né, de chegar perto dele, né, por causa das enfermidades que estavam no corpo dele, né? Então, meus irmãos, essa é a palavra que Deus me deu nessa manhã, que nós viemos, meus irmãos, ter fé em Deus, né? Não murmurar, não falar que você está sozinha, não falar que você está sofrendo sozinha, porque Deus, Ele está conosco, meus irmãos. Mesmo que você, às vezes a família não está te olhando, mesmo que a família às vezes estão longe de você, mas você tem um Deus que te cuida, tem um Deus que cuida de nós, né? Dia e noite, 24 horas, Deus está cuidando de nós. Amém, meus irmãos? Esta foi a palavra que Deus me deu, né?
Que Deus possa abençoar a nossa vida, nosso coração. Se essa palavra falou com você nessa manhã, compartilha com seus amigos, né? Compartilha essa palavra, meus irmãos. Guarda essa palavra no seu coração, né? Essa palavra falou comigo também nessa manhã, que nós temos que ter paciência, né? Jó teve muita paciência, né? Então, meus irmãos, guarda essa palavra no seu coração, que Deus possa te abençoar cada dia, em nome de Jesus. Fique com Deus com essa palavra. Dê uma boa tarde para vocês, bom almoço para todos, em nome de Jesus. Eu louvo e agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade de vida. Muito obrigado. Tchau para vocês, gente. Beijo no coração de todos. Fique com Deus.